Salmo 16. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu quero que você seja sincero com você mesmo aí, né? Nós estamos correndo atrás de muitas coisas. Quem é solteiro quer casar, né? Embora tem muita gente que está casada e está querendo desquitar, né? Não está certo isso. Tem quem está desempregado e está querendo emprego. Quem talvez está em uma cidade menor, talvez queira ir para uma cidade maior. Tem muita gente que está na cidade maior, doido para vir para uma cidade menor, né? Por causa da pressão e essa questão toda. E o fato é que está todo mundo correndo atrás de algo, né? Buscando algo como se aquilo fosse algo muito precioso. Eu te pergunto, para você, qual é o ouro da vida? O que é o ouro da vida? Tem gente cantando a pedra aí, né? E durante esse sermão eu quero que você reflita nisso. Davi, ele vai refletir sobre isso, sobre o ouro da vida, né? Qual é o ouro da vida? Salmo capítulo 16. E aí a gente é um salmo pequeno. Trata-se de um hino de alegria, né? Bastante pessoal que se concentra na bondade de Deus. Davi usa muito aqui, né, essa palavra meu. Ele fala meu Deus, meu Senhor. Isso é usado diversas vezes. Meu prazer, meus lábios. Davi está sempre, né, falando assim. O regozijo de Davi aí nos versos 9 e 11 vai mostrar muito isso. E Davi está demonstrando, né, que ele entendeu o que é mais importante na vida. Né? A gente tem procurado muitas coisas, a gente tem corrido atrás de tanta coisa nessa vida. Né? Bens, riquezas, estabelecer um reinado aqui na terra, ou sei lá o que mais, ou estabelecer a nossa família, fazer muita coisa e a gente, talvez você esteja esquecendo do principal, o ouro da vida, né? E embora que não fale de Jesus, né, porque isso está muito antes de Jesus nascer, os Salmos foi escrito quase 1000 anos antes de Jesus, mas nós temos a compreensão que Davi foi o maior profeta, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e Davi escreveu muito a respeito de Jesus. Davi falou demais a respeito de Jesus. Parece que não, mas Davi sabia exatamente como Jesus seria crucificado. Tem um salmo que Davi fala, olha, o meu Redentor não passará pela decomposição. Ele estava dizendo que o próprio Cristo não ficaria na tumba, ele ressuscitaria. Depois o próprio Davi diz, olha, quando eu também ressuscitar, eu verei a face do meu Criador em mim, eu ficarei muito feliz. Ele sabia que haveria a ressurreição. O próprio Davi declara que Cristo seria rejeitado pela lei, pelos homens, pelo seu próprio povo, e que seria crucificado, levantado numa cruz e teria as mãos e os pés pregados numa cruz. O próprio Davi escreve isso, gente, quase 1000 anos antes de Jesus nascer. Ele estava profetizando. O Espírito Santo que habitava em Davi estava testificando essas coisas e Davi estava escrevendo. Salmo 16, Davi, ele vai fazer 3 declarações sobre o que é mais importante para Davi, sobre o que é bom para ele, o que é, na visão de Davi, o ouro da vida. Vamos ler o Salmo 16, então. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Além de ti não tenho outro bem. Olha isso. Além de ti não tenho outro bem. Quais são os seus bens? O que você tem? O que é importante? É isso que é a pergunta dessa noite. O que é de fato um bem maior para você? Qual é o ouro da sua vida? Verso 3. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Esses santos aqui, gente, não são santos, né, pessoas tão especiais. É o povo que serve a Deus. A palavra santo aqui é usada no sentido de pessoas que se separam para Deus, pessoas que são servas do Senhor, que não se misturam com qualquer tipo de coisa por aí. E Davi está dizendo aqui que o prazer dele, o desejo dele é estar no meio desse tipo de gente. Verso 4, aqueles que escolhem a outros deuses
terão as suas dores multiplicadas, e não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. Tem muita gente escolhendo outros deuses que não o Deus único e verdadeiro. E Davi está dizendo, né, por meio do Espírito Santo, que as dores dessas pessoas se multiplicarão muito. Verso 5: Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o meu sustentáculo do meu quinhão. As sortes me caíram em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança. Pois não deixarás a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Gente, isso aqui é eterno demais. Isso aqui é forte. O que Davi está escrevendo aqui, ele faz eu consigo identificar 3 declarações extremamente importantes para a nossa vida, que você pode pensar nisso. A primeira declaração de Davi está no verso 1. Ele declara que Deus é o Senhor da vida. Não existe outro Senhor da vida. Coloque a sua confiança no Senhor da vida. Quem é o Senhor da vida? É o próprio Cristo. Ele tem todo o poder. Foi dado autoridade nos céus e na terra, nos ares, sabe, nas águas. Foi dada toda a autoridade para Cristo, porque Ele venceu o pecado e a morte. Davi está dizendo aqui e declarando que o próprio Deus, o Deus de Israel, é o Senhor da vida. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. E Davi sabe bem o que é refugiar. Davi sabe bem o que é fugir. Davi, toda vez ele escreve sobre esses livramentos que Deus dá a ele, é porque, de fato, Davi ficou 12 anos fugindo do rei Saul, sendo perseguido para ser morto. E todo o tempo a mão de Deus estava protegendo Davi. Davi faz essa declaração: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, além de ti não tem outro bem. Essa declaração é bem assim, porque só em Deus há segurança. Davi nunca. Pode ler Salmos do 1 até 150, você não encontrará em momento algum Davi fazendo oração para outra pessoa salvá-lo além de Deus. Davi sabe que o único que pode lhe dar segurança, porque Davi vai se tornar um rei. Ele se tornou um rei. A nação de Israel era constantemente atacada pelo inimigo. Davi era constantemente mal falado, né? As pessoas, 3 filhos de Davi se levantaram contra Davi, fizeram propaganda enganosa sobre o reinado de Davi, colocaram Davi para correr, e ele, depois de idoso, teve que fugir e se esconder, para que os próprios filhos não o matassem. E Davi entende que o tempo todo a mão do Senhor está dando segurança. Sabe, nós temos nas nossas cidades a polícia, nós temos, né, o sistema judiciário, né, que cria as leis, mas nada disso, nem a polícia, nem essas outras instituições, elas são boas, são legítimas, são autoridades dadas por Deus, mas nenhuma delas pode parar o poder que a morte tem. E nenhuma delas pode evitar de que o mal chegue até você, mas Deus pode. Deus, ele tem a capacidade de te cercar com segurança. Lembra quando o diabo vai diante de Deus acusar Jó? Ele diz o seguinte: ele te serve é porque você cerca ele com segurança. E Deus falou: não, Jó, ele me serve é porque ele é fiel, sim. Eu não preciso colocar segurança sobre ele. E aí, o diabo pede para que Deus permita que aquelas coisas acontecessem com Jó. E mesmo assim, Jó nunca rejeitou o amor de Deus. Só em Deus há segurança.
Só em Deus há bondade suficiente. As pessoas são boas até certo ponto, entenda isso. Eu estou falando coisas práticas da vida, as pessoas são boas até certo ponto. Em alguns momentos não há bondade, em alguns momentos você vai precisar de um ser humano para ser bom com você e você não vai encontrar isso, mas em Deus há bondade suficiente. Os santos, e Davi declara isso daqui, gente, que é interessantíssimo. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Os ilustres, Davi trata o povo que se separou para Deus, as pessoas que servem a Deus, como pessoas ilustres. Quem são os ilustres da cidade? Agora, vamos pôr, isso. Quem são os ilustres da cidade? Quem você considera pessoas de fato de bem? Porque quem Davi está considerando aqui são os santos, as pessoas que servem a Deus. Sabe, a gente entende tudo que está aí, ordenado por Deus, as autoridades, as prefeituras, os poderes e tal. Tudo isso é bom, é legítimo e vem de Deus. Tudo isso é bom. Porém, tem duas instituições que a sociedade não sobreviverá sem elas. Primeira, família. Isso foi dado por Deus. Deus instituiu a família. Aí as ideologias estão tentando destruir família, estão tentando acabar com as famílias, dizer que não existe mais família padrão, Isso é uma falácia, porque a família, e se quer entendam assim ou não, a família foi algo instituído por Deus. E isso é um bem maior de qualquer sociedade, porque quando não existir família, sociedade nenhuma tem motivo para lutar e defender o que eles têm. Porque se não existe família, não existe mais nada pelo que lutar. Segunda coisa, igreja. A igreja é onde estão os santos, o povo separado que serve a Deus. Igreja e família são os dois pilares da sociedade. Entenda uma coisa, não dá para viver sem família e sem sociedade. Por mais ziquezira, por mais problemática que seja a sua família, entenda algo, ela é de Deus. Deus que instituiu a família. E é bom que seja assim. Os problemas, sabe esses probleminhas que a gente tem em família, problema, de um com o outro, essas coisas, gente, é pecado. Isso aí, entrega a vida para Jesus, que isso se resolve. O perdão vem, sabe, os reconciliamentos vêm. Mas sem essas duas instituições, por mais que elas falhem ou coisa do tipo, nenhuma sociedade ficará de pé sem elas. Família e igreja. E Davi fala aqui, olha, sobre o povo, que eram os que serviam a Deus no templo naquela época, as pessoas que tinham um coração voltado para Deus. Davi declara isso. Quanto aos santos que estão na terra, eles são os ilustres, nos quais está todo o meu prazer. Davi fala que a alegria dele, está onde? Com o povo de Deus. Você tem alegria de estar na casa do Senhor, de se encontrar com o irmão da igreja? Não é, Miss? Coisa mais gostosa do mundo é você fazer uma visita para um irmão. Ontem a gente chegou numa casa ali e tinha uma irmã lá de Salinas e mais outra daqui. Gente, aquilo foi gostoso demais. Passamos na casa da irmã Rosena. Que bênção, gente. Isso é muito bom, é gostoso demais, sabe? Isso causa alegria no coração da gente, isso nos dá prazer. Eu acho muito estranho crente que não gosta de crente, crente que não visita crente, crente que fala mal de crente. Isso é problemático, gente. Isso é problemático. Nós devemos ter, Davi está ensinando para nós aqui. Primeiro ele está dizendo que só Deus é a segurança que ele tem. Só em ti me refugio. Sabe, mas ele está deixando claro que ele tem prazer em estar com o povo de Deus. Eu usei essa ilustração. E, se você acende, numa churrasqueira ali, você coloca o carvão, acende ali o fogo. E aquelas brasas, se acendem e ficam vermelhinhas, E se você tirar uma delas e colocar separado, ela esfriará primeiro, ela apagará primeiro. Porque ela está sozinha, ela não está recebendo o calor dos outros, É assim, isole-se. Se isole, você perceberá que você vai esfriar na fé. Se isole, você vai perceber que você não vai mais orar, você não vai estudar a palavra de Deus, não vai buscar.
Sabe, o número de pessoas que estão abandonando as igrejas, né, que são chamados desigrejados, tem aumentado muito. E chega a ser quase maior que o número dos igrejados, né, dos que estão num grupo religioso. Mas eles têm abandonado a igreja porque eles acham problema em tudo. Quando você vai olhar, os motivos são vários. Não gostei da mensagem do pastor, não gostei de um irmão, porque fulano não me deu bom dia, passou na rua e não me deu bom dia. Vamos parar com essas criancices, né? Igreja tem que ser firme mesmo. A gente está precisando de crente raiz. Se o irmão passou lá e não te deu bom dia, não tem problema não. Você não sabe nem o que ele está vivendo no dia dele. Sabe? Hoje é muito bom porque você pode dar um bom dia coletivo ali pelo WhatsApp, fazer uma linha de transmissão, mandar logo de uma vez para todo mundo. Coloca no status lá, ó, bom dia crentaiada de Deus. Faz alguma coisa, mas tenha prazer em estar com o povo de Deus. Venha para a igreja, visite um irmão, vá na casa de um irmão. E Davi, ele declara, por que nós precisamos fazer isso? Sabe, estar junto com o povo de Deus é uma segurança para nós. Uma segurança de que estaremos sempre alertas, né? A gente vem hoje cedo, estudamos aqui sobre salvação, sobre a salvação, regeneração e essas coisas, e a gente começa a aprender, né, nisso, uma coisa ou outra, e você sai com o coração mais aquecido. Sozinho a gente está correndo perigo de ser tragado por Satanás, de desviar, pegar um caminho errado nessa vida e viver, sabe, afastado de Deus. Segunda declaração de Davi, a primeira é que Deus é o Senhor da vida. Então coloque sua confiança no Senhor da vida. Eu vou dizer isso, eu preciso dizer isso. Não coloque a sua confiança no fulano A ou no B. Eu tenho minha esposa, sabe, mas ela não me salvará. Eu não vou salvar ela. Quem vai salvar-nos, a mim e a ela, é o próprio Deus. Então a minha confiança eu devo, né, respeito, eu tenho um compromisso com ela, porém eu tenho que colocar minha confiança, né, de forma total e completa em Deus, porque é Ele quem me salva, é Ele quem me redime, né, e me limpa, lava o meu coração dos pecados. E o pedido de Davi, guarda-me, não indica que Davi estivesse passando talvez por dificuldades ou perigo, né? Nesse caso aqui, no Salmo 16, é um salmo de gratidão. Ele está, né, declarando, ele está fazendo declarações. Mas o fato é que a gente precisa. Eu corro perigo todos os dias. Irmão Zé que sabe, né, na época do Covid, aí, tendo que carregar os pacientes, né? É um risco. Eu tendo, lá em Salinas, minha esposa trabalha em laboratório, é um risco todos os dias de infecção ou coisa do tipo. Teve um acidente lá em Salinas esses dias, os jovens estavam, né, todos tomando lá e bebendo na festa, postaram foto na madrugadona na festa, no outro dia cedo foram, né, para uma outra festa e ali começaram a pegar uma disputa nos dois carros ali, né, tem as câmeras, filmaram, isso saiu, não é segredo nenhum, não sou eu que estou inventando. Lá na frente atropelaram um ciclista, tombaram o carro e morreram pessoas. Detalhe, 3 adolescentes de menor e uma morreu. A outra está em estado grave, né? Talvez não volta a andar. E uma delas ainda assim, né, se safou e não. Essa que não teve muitas complicações. Eu cresci, ela era cliente minha lá na loja, ela sempre chegava lá para eu, né, fazer revisão na bicicleta dela. Quando eu vi aqui no meu coração, se entristeceu muito. E é engraçado porque no mesmo dia do acidente, eu passei, olhei e eu vi, eu falei, que movimento é aquele ali? Eu estava indo pregar em um aniversário de 15 anos, lá num buffet, ou num lugar onde que acontece as cerimônias. E eu passei ali e vi aquilo, eu falei, mas aquele movimento está estranho. Quando eu cheguei lá, eu olhei no celular, olha, o carro lá capotou e morreram. E aí você vê as fotos das adolescentes lá, o homem, né, que estava trabalhando, passando de bicicleta, né, foi homem de bem, trabalhador, foi ceifado a vida. Será que esse povo tem colocado a segurança deles, né, colocado a confiança deles no Senhor, gente? Eu não estou livre, eu pedalo, eu sou ciclista, eu venho para Urbelita pedalando muito. Eu não estou livre de ser atropelado. Quando eu estou dirigindo aqui à noite, né, voltando para Salinas, sempre tem um animal nessa pista. Eu não estou livre de que isso aconteça comigo. Então eu preciso colocar a minha confiança
na segurança que o Senhor me oferece. Amém? Segunda declaração de Davi, que a melhor mordomia é servir a Cristo. Versos 5, 6 e 7, ele diz o seguinte: Tu, Senhor, és a porção da minha herança e do meu cálice. Tu és o sustentáculo do meu quinhão. As sortes me caíram em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Bendigo ao Senhor que me aconselha, até os meus rins me ensinam de noite. Davi entende uma coisa. Samuel vai até Davi, quando ele ainda era um rapazinho. Unge Davi e fala: você vai ser o rei de Israel. Explica tudo para Davi. E ele fala: olha, você vai ter, sua missão é defender Israel, porque Israel é dessa nação que vai vir o Messias Jesus Cristo. E ele vai ser da sua descendência. Então você tem que viver e você tem que defender essa nação. Porém, você, quem está lá no trono é Saul. E aí Davi começa, ele vai lá, participa daquela guerra, vence Golias, se casa com a filha de Saul, e Davi se torna um general de guerra, e a fama de Davi vai crescendo. Saul começa a sentir ciúmes de Davi, começa a perseguir Davi, difamá-lo, considera Davi como um criminoso, alguém perigoso, e Davi fica fugindo, e Deus protegendo Davi. Então, passa-se o tempo, Davi ascende ao trono, se torna rei, e Davi entende uma coisa: ele defende Israel, as nações inimigas atacam Israel, Israel ganha essas guerras, amplia fronteiras. Toda vez que Davi entra numa guerra de alguém que ataca Israel, e a nação de Israel ganha essa guerra, eles ampliam as fronteiras, sabe, Meire? Davi entende uma coisa, ele vai dizer: essas coisas me caíram em lugares bons, essas fronteiras. Eu expandi o reino, eu tenho muitas heranças, isso tem sido bom. Davi entende que isso é dado por Deus, para ele tomar conta. Nós temos um problema muito sério, porque a gente, Deus dá as coisas para a gente aqui na terra, e a gente acha que isso é nosso e que a gente tem que ficar apegado a essas coisas. Gente, eu passei por uma situação e eu agradeço a Deus, mas não apego meu coração a essas coisas. Um dia o tio de Amanda, ele tem muitas terras. Ele tem fazenda para tudo quanto é lugar. E lá juntinho assim de Salinas, ele tem uma fazenda grande lá. E aí ele nos convidou para almoçar lá. E aí quando eu cheguei, almocei, sentei na rede, ele disse o seguinte: olha, eu vou abrir um chacreamento, o que você acha? Eu tive assim, questão de uns 3 segundos para pensar e responder. Eu falei: eu acho muito bom, pode abrir, eu vou ficar com 2. Gente, eu não tinha um centavo no bolso. Falei na fé: eu vou ficar com 2. E aí fui lá, conversei com a Amanda, a gente foi lá, olhou, a gente fez uma economia. Eu tinha uma moto, vendi, comprei essas 2 chácaras, consegui vender mais umas 5. E Deus me deu essas coisas. E aí passou um tempo, meu sogro veio me perguntar se eu podia arrumar um espacinho lá para ele construir um quarto, para guardar umas ferramentas. Eu falei: olha, isso aqui é do Senhor mesmo, o Senhor pode tomar conta disso daí. Porque se Deus me chamar para qualquer lugar, quem vai cuidar disso aí? Se eu não estiver aqui, é o Senhor. Eu não tenho apego, não. Isso aqui está aí, ó. Um dia, quando eu estiver mais velho, eu vou precisar tirar o pé do acelerador, ter um lugarzinho para eu vir, sentar e descansar. Vai ser aqui, mas por enquanto eu não tenho apego nenhum. Pode construir o que o Senhor quiser aí. Porque eu estou pelo reino. Se Deus me chamar para outro lugar, eu vou. Então eu não posso me apegar a isso daqui. Ele olhou para mim e falou: que bom que você pensa assim. E não passou muitas coisas, eu falei isso com ele, não passou alguns meses, a igreja me chama para vir para Rubelita. Entende? Eu não posso ficar apegado. Talvez se eu me apegasse àquilo, eu falava: não vou para Rubelita não, porque agora comprei uma chácara aqui e tal, vou ficar por aqui mesmo. Se eu tivesse apego a essas coisas terrenas, eu ficaria lá, sabe? Mas eu prefiro abrir mão dessas coisas e abraçar aquilo que Deus está me oferecendo. Eu prefiro, abrir mão daquilo que Deus está me dando e ser mordomo em outras áreas. Deus me dá lá, eu largo isso lá, venho para cá, uma hora Deus abençoa a minha vida aqui também, me dá outra coisa aqui. Se Ele me levar para outro lugar, amém, deixa isso aí para outra pessoa, e cuidando e vou. A melhor coisa, e o que Davi está declarando aqui, é que é bom ser um mordomo de Cristo, é bom servir a Cristo. Davi sabe muito bem que tudo que ele está fazendo é para garantir
a segurança de Israel e garantir que Jesus vai nascer da descendência de Israel, da ascendência, né, de Israel. Então Davi, ele quer guardar essas fronteiras, não para ele quer expandir o reinado de Israel, ele quer proteger Israel, ele quer cuidar ali, ele quer ter muitas posses, não para ele, mas para que aquela nação esteja segura e para que Jesus nasça ali. Porque ele entendeu que Jesus haveria de vir e nasceria naquela nação, naquele lugar. Isso acontece, isso se cumpre no nascimento de Jesus. Como que as pessoas chamavam Jesus na rua? Jesus, filho de Davi. Isso se cumpre. Davi conseguiu fazer a missão dele, que é proteger as fronteiras de Israel, proteger aquela nação, sobreviver, deixar a sua prole para que Jesus nascesse. Ele diz: bendigo ao Senhor que me aconselha. Sabe, muita gente está abraçando vários conselhos, sabe, apegando-se demais às coisas deste mundo, que não seja eu e você essa pessoa. Sabe por que isso é assim? A gente se apega por muito pouco. Não precisa ser muita coisa, sabe? Não precisa ser muita coisa. Eu gostava muito de pedalar, sabe? Há quase 20 anos atrás, quando eu comecei a pedalar, gente, isso era bom demais. Eu matava a escola bíblica doidado. Eu não ia na escola bíblica. Mas chegou um tempo que eu falei assim, não, isso não. Eu sei que pedalar é bom, mas domingo é do Senhor. Não só o domingo, sabe? Os dias de culto eu não ando de bicicleta, às vezes ando, mas assim, de uma forma que isso não me atrapalhe na minha missão. Mas quando eu era adolescente, que eu comecei a pedalar, às vezes eu faltava o culto da semana, faltava o culto do final de semana, porque os melhores pedais, né, é com a galera, no domingo. É igual o tal do futebol, os melhores é no domingo, né? Mas aí eu abri mão disso e falei, não, domingo é dia de estar na casa do Senhor com os irmãos, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Vou cuidar das coisas do Senhor. Larguei, sabe, é muito difícil. Lá uma hora ou outra eu vou em algum evento, poucos no ano. Eu vejo os colegas indo, vários colegas indo em vários eventos. Hoje mesmo teve um passeio, né, lá em Salinas, e eu olho as fotos e eu falo, que bom. Mas eu já decidi onde eu quero estar. Eu decidi que eu sou um mordomo do Senhor. Tudo que Deus der para mim, o meu carro, a minha casa, né, as posses que eu estiver, eu tenho uma consciência. Isso é do Senhor. Eu não vou colocar o meu coração nisso. Sabe? Não coloque o seu coração, gente, sabe, nas coisas da terra. Não se apegue. E outra coisa, tudo que Deus colocar sob os seus cuidados, a administração de uma escola, a administração de uma cidade, uma família, tudo que Deus colocar sob os seus cuidados, faça como quem faz para o Senhor. Entenda, você é um mordomo de Cristo. Cuide de um idoso como a missão que Cristo te deu. Cuide da sua casa como uma missão que Cristo te deu. Cuide das posses que você tem, com a consciência de que isso tudo é de Deus e vai voltar para Deus. Amém? Terceiro e último ponto aqui. Davi declara confiança no futuro Messias das nações. Ele declara confiança em Cristo. Verso 8, 9, 10 e 11. 8, 9, 10 e 11. Ele diz o seguinte: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, porquanto Ele está à minha mão direita, não serei abalado. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha alma. Também a minha carne habitará em segurança, pois não deixarás a minha alma no Sheol. Ou seja, sabe o que é deixar a alma no Sheol? É ir para o inferno. Davi está falando aqui, olha, Deus não vai deixar eu ir para o inferno. É isso mesmo, trocando em miúdos. Então, ele está dizendo isso, pois não deixará a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Você conhece o que é a plenitude da vida? O ouro da vida? Qual é o ouro da vida? Davi está declarando, é Jesus, o meu Senhor, que vai me salvar, não vai me permitir ir para o inferno,
que vai me dar tudo aquilo que é bom, né? Olha o que ele está dizendo: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele está dizendo: olha, Deus, vá diante de todos os meus planos, todo dia, continuamente. É constante, não é só domingo, não é só quarta-feira, é todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e de novo, Davi está colocando Deus continuamente. Meire, uma história boa para quem sabe, mexe com administração pública, é Davi era um rei, ele era um administrador público. Olha, esse cara é chamado o homem segundo o coração de Deus. Diretores de escola, professores, olha para Davi. Davi era um líder, ele é um líder. E a primeira coisa que Davi faz é colocar Deus continuamente diante dos planos dele. Será que nós, quando vamos fazer um plano, a gente coloca Deus diante disso? Deus, será se eu faço? Será se eu vou? Será se eu não vou? Será se eu namoro com essa pessoa, não namoro? Será se eu caso ou não caso com essa pessoa? É necessário que a gente faça isso. Declare confiança em Cristo, porque Davi aqui ele está declarando confiança no futuro Messias das nações. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança. Davi está dizendo que o que Deus tem para ele, o futuro dele é segurança. E por que Davi está falando do futuro? Que ele vai estar bem, que ele vai estar seguro, que ele não vai, ver corrupção, que ele não vai para o inferno, é porque ele confia no Messias. Você confia em Jesus? Você confia de fato em Jesus? Jesus Cristo, primeira coisa, Jesus Cristo é o Senhor da vida. Uma pergunta que eu faço: você aceitou sua herança e está usando da melhor maneira possível para a glória de Deus? Tudo que você tem é usado para a honra e glória do Senhor? Nós fazemos em igrejas, toda igreja, né? Faz momento de ofertório, né? De dízimos e ofertas, e às vezes a gente endurece o coração nessas horas. Mas o que a gente recebe, gente, é uma bênção de Deus. E a gente usa isso para a honra e glória do Senhor, e Ele nem pede tudo. Se a gente for pensar bem, a gente entregaria era tudo, né? A gente não ficava com reservas. Mas Deus só falou: olha, trazei todos os dízimos, ou só a 10ª parte. Mas se você quiser também dar mais da 10ª parte, ou ofertar, entregar alguma coisa, pode entregar. Eu falei das chácaras que eu comprei. Quando eu comprei, estava lá, aí um dia me acendeu. Chamei o tio de Amanda, falei: Zé, o que você acha de doar um terreno para a gente construir uma congregação aqui nesse chacreamento? Ele falou: pode escolher. Escolhe aí o que você quiser, no lugar que você quiser, e marca que é da igreja. Tá lá. Tá lá. Se sou eu que vou construir, se é outro, tá lá. É da igreja para a gente construir um salão. Fui lá, já marquei lá 20 por 50. Falei: nós vamos precisar aqui, vai servir para a comunidade, quem tiver aqui para fazer reunião de associação, fazer culto da igreja. A gente precisa colocar tudo, todas as possibilidades. Deus te fez uma pessoa, descolada, que conversa com todo mundo. Usa um pouco disso, você não precisa usar tudo, né, o tempo todo. Se você quiser, usa, mas usa essa influência que você tem para trazer as pessoas para se encontrarem com Cristo. Você tem um carro, dá uma carona para um irmão que mora longe, né? Gente, eu coloquei, eu comprei ganhei instrumentos, comprei um monte de instrumento. Eu coloquei tudo na obra, não fica nada comigo. Eu não fico com reserva, eu mesmo, né? Estou me entregando na obra do Senhor, né? Acho que a última coisa que eu tinha para colocar no uso do Senhor era a minha vida, então eu fiz isso, tá aqui, né? Sou mordomo. Primeira coisa que eu entendo, que Deus é o Senhor da vida. Se eu estou vivo é porque Ele permitiu. Segunda coisa é que eu sei que Ele, né, colocou coisas sob os meus cuidados. E eu entendo que é dele, então eu vou cuidar como quem cuida para Ele. E a terceira coisa, eu confio em Cristo. Eu entreguei minha vida para Jesus. Você aguarda com expectativa o dia em que estará com Cristo na glória? Tem muita gente vivendo sem esperar a volta de Cristo. Tem muita gente vivendo como quem não está esperando a volta de Cristo. Eu estou aguardando. Eu digo a vocês, Cristo irá voltar. Os sinais estão cada vez mais fortes.
Existem guerras acontecendo no mundo. Nós estamos vivendo um momento, né, a virada de página no mundo, né? A gente está vivendo uma nova ordem mundial, onde as coisas serão ordenadas de maneira diferente, onde a família não vai ter o espaço que tinha, onde a igreja também não vai ter, onde a palavra de Deus está sendo tirada das escolas, dos lugares públicos. Talvez você fale, não, Robson, mas vá nas grandes cidades, nas grandes universidades, para ver se lá o evangelho entra. Não entra. Se o evangelho não está lá, o que está? Essa é a ideia. Ideologias e tantos outros ensinos. Nas escolas é proibido o professor, né, dar uma instrução religiosa para um aluno. Isso já está acontecendo nas escolas. Não pode ter exemplar da Bíblia nas bibliotecas. Certa vez um jornalista americano perguntou para a filha de Billy Graham: você diz que crê em Deus, mas o mundo está cheio de guerra. Você fala que Deus existe, o mundo está cheio de guerra. Aqui nos Estados Unidos, né, tem bandidagem. Foi falando um monte de coisa ruim. E o jornalista falou: onde está o seu Deus? Se ele existe, onde ele está? A filha de Billy Graham falou: vocês expulsaram Deus das escolas, proibiram falar de Deus nas escolas, nos anfiteatros, nos espaços públicos, proibiram a palavra de Deus nas bibliotecas, e agora você vem me perguntar onde está Deus? Busque para onde vocês o expulsaram. Essa é a verdade. As pessoas estão rejeitando a Deus. E é estranho quando o próprio crente não está aguardando a volta de Cristo. A gente sabendo que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, né? Que não seja no meu coração esse esfriamento, nem no seu. Eu acho que nós como igreja devemos ser a última barreira, né? A chama acesa vai ser na igreja. É isso. É isso, gente. Sabe? A última barreira, né? A última barreira para impedir tudo aquilo que é de ruim na sociedade não é o conservadorismo, não é né, a direita ou a esquerda, não é partido político nenhum. A última barreira para impedir tudo aquilo que é ruim na sociedade é a igreja, é o povo de Deus. É a igreja e a família, as duas instituições que a sociedade não pode viver sem elas, família e igreja. Os valores morais, éticos, está lá o pai, a mãe ensinando. Os valores judaico-cristãos, a moralidade, a ética cristã, está lá a igreja ensinando. Porque na escola daqui a um tempo vão adotar a linguagem neutra, os banheiros neutros, vai ser proibido, né, o evangelho, a Bíblia. Já tem lugar aí, né, já é lei que não pode, né, dependendo do discurso religioso em praça pública. Algumas coisas que a Bíblia condena e coloca como pecado, a nossa Constituição, né, daqui a um tempo vai colocar como algo legal. E quando isso for legalizado, né, pela Constituição brasileira, e a Bíblia estiver falando contra, com quem você vai ficar? E a gente está vendo isso acontecer. Então o que é mais fácil? Coloca a Bíblia como discurso de ódio, né? É isso que vão fazer no futuro. Não muito distante, já está começando a acontecer isso. Já tem vários pastores indo responder no ministério público porque disseram simplesmente que homem é homem e mulher é mulher. Eu estou aguardando com ansiedade o dia em que estarei com Cristo. Ele é a alegria da minha vida. Ele é a alegria da sua vida. Coloque Cristo, sabe, como o primeiro, como o ouro da sua vida. Não coloque a sua esperança em bens materiais, em pessoas, né, humanas, porque ninguém pode salvar a sua alma senão Cristo. Cristo está à direita de Deus, o Pai, como nosso advogado, advogando a nossa causa, né? E nós somos acusados todos os dias por Satanás, e Cristo está lá para nos defender. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos cantar uma música?